Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago a crônica semanal, aquele quadro em que eu apenas leio uma crônica do início ao fim. Uma crônica curtíssima, meus amigos, de um autor que já foi abordado anos atrás no canal. Eu estou falando do Carlos Heitor Coni, grande escritor brasileiro que veio na segunda metade do século XX, um homem muito prolífico, escreveu crônicas, contos, romances, livros infantis, um homem assim importante das nossas letras. Quando eu o abordei no canal, foi com um livro que ganhou o prêmio Jabuti, se eu não me engano, na época, que é o Quase Memória, um quase romance. Pois bem, mas hoje eu trago uma crônica sua, presente neste livro aqui, Eu, aos Pedaços. Veja a capa, uma fotinha dele, da editora Leia. E a crônica, como vocês já viram aí no título, se chama O Suor e a Lágrima, que eu lerei depois da musiquinha. Na verdade, não. Antes, eu quero falar sobre este livro aqui, gente. Eu, aos Pedaços, que eu li no finalzinho de 2024. Tá? Um livro que me enganou, meus amigos. Eu achei que era um livro, assim, de autobiografia. Né? Eu, aos Pedaços, do próprio Carlos Heitor Coni. Ele na capa. Um livro que tem uma parte aqui, ó, só com fotinhas. Coisa que geralmente acontece nas biografias. Mas na verdade, isso aqui é um livro de crônicas. Acontece que o Carlos Heitor Coni, ele era, como vou dizer, ele falava muito de si nas suas obras, tá? Nos seus romances. O Quase Memória é a história, né, de um homem chamado Carlos Heitor Coni, é ele mesmo, né? Que é jornalista, assim como ele, que recebe um envelope, um presente, né? De uma pessoa que diz ser seu pai. Né? E aí ele vai lembrando das suas histórias com o pai dele, e assim, quem pesquisa a vida do homem sabe que isso aconteceu mesmo, né? Ele também passou um tempo no convento, ele também foi jornalista, ele gostava de soltar balão com o pai dele, né? Então assim, ele é muito autobiográfico nas suas obras. E muito autobiográfico nas suas crônicas também. Então assim, na verdade, essa edição, Eu, aos Pedaços, né, é uma coleção de crônicas autobiográficas do próprio Carlos Heitor Coni. Então, assim, eu achei que era uma autobiografia, mas não. É um compilado de crônicas que ele fala dele mesmo, tá? De situações que ele passou. E essa edição ela é separada em capítulos. Tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Então nós temos crônicas sobre a infância dele, sobre a sua família, sobre jornalismo, sobre o cotidiano, sobre viagens, reflexões, relações, personagens. Essa parte aqui dos personagens é curiosa porque ele vai falar de pessoas da nossa literatura, das nossas artes. Né? Então ele vai falar, por exemplo, do Glauber Rocha, ele vai falar do Otto Maria Carpo, ele vai falar do Nelson Rodrigues, da Clarice Lispector, Adolfo Bloch. Né? Então assim, curioso. E a última sessão é sobre política. Tá? Pois bem, mas o trecho que eu quero, o trecho não, né? A crônica que eu quero ler aqui se chama O Suor e a Lágrima.
que eu não lembro aqui capítulo que está. Deixa eu ver aqui, meus amigos, rapidinho. O suor e a lágrima está no cotidiano. Meus amigos, uma crônica bem curtinha, mas bem tocante. Diz assim, ó, suor e a lágrima. Fazia calor no Rio. 40 graus e qualquer coisa. Quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o dia mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont. O voo estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates. Só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de couro de abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei desolado, de um reino desolante. O engraxate era gordo e estava com calor, o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rossetti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Ofereceu-me um jornal que eu já havia lido e começou o seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchados de graxa, e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados. Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado. Retribuiu a gorjeta, me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar no resto dos meus dias. Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo! Meus sapatos não estavam tão sujos assim. Por míseros tostões, fizeram um filho do povo suar para ganhar o pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado, como lágrima. Meus amigos, esse aí foi o Carlos Heitor Coni como cronista. Uma crônica bem curtinha, mostrando a contradição dessas duas imagens, né, do homem, o ser humano, pobre, suado e sujo, brasileiro. Enquanto o sapato, uma coisa, um ser inanimado, brilhando, ilustre, estrangeiro, italiano. Meus amigos. E assim, esse sentimento de culpa que o eu lírico Carlos Heitor Coni sentiu por fazer uma pessoa pobre se esforçar tanto, pingar suor, limpando sapatos, por tão pouco. Ele pagou pouco, o preço era baixo, mas o custo, o esforço, parecia ser alto. Meus amigos, então assim, uma contradição na vida percebida pelo grande Carlos Heitor Coni como observador, como cronista, mas também como humano que percebe o sentimento que existe ali. Essas pessoas humildes que a gente conhece, que se doam ao trabalho, dão a vida naquilo para receber tão pouco. Meus amigos, e assim, a gente, quando vê um trabalho bem feito, e a gente vê que o valor não equivale, não é justo, a gente se sente um pouco mal também, como o eu lírico se sentiu aqui. Que diabo, nem estava tão sujo assim, eu fiz o cara suar horrores, e agora está brilhando. É interessante, né?
como é metafórico, é o brilho, o reflexo que causa a reflexão. Aquilo que bate e volta. Aquilo que é externo, mas que passa a ser interno, o próprio sentimento. Meus amigos, então assim, achei maravilhosa essa crônica, gostei bastante. Carlos Heitor Coni. Aqui tem outras crônicas boas que eu vou trazer em breve, tá? Inclusive as que eu mencionei, que ele fala sobre pessoas. Eu acho muito interessante a crônica dele sobre a Clarice Lispector e sobre o Otto Maria Carpo. Acho muito interessante mesmo, tá? E tem outras cotidianas também que eu achei interessantes. Carlos Heitor Coni, que foi perseguido durante a ditadura militar de 64, tá? Tem uma crônica aqui que é enorme, que na verdade é um depoimento de tudo que ele vivenciou, como foi perseguido nos jornais, nas ruas, a família e tudo mais, foi preso. Assim, uma coisa absurda, meus amigos. Um grande homem das nossas letras, Carlos Heitor Coni. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima.